Irmãos, que culto maravilhoso a gente está tendo. Não sei se você está percebendo essa atmosfera tão suave, né? Uma maneira tão suave do Espírito Santo tocar na nossa vida. E a gente precisa receber as diversas manifestações do Espírito Santo na nossa vida, nos tocando, nos ensinando, nos dirigindo. E hoje nós vamos continuar com a nossa série Eu Amo a Igreja. E nós temos um tema hoje, que é o tema momento. É o mesmo tema que nós vamos usar na nossa conferência. É importante que você entenda algo. A CCC é uma igreja de restauração. A CCC, ela não é uma igreja que foi formada a partir de uma divisão de uma outra igreja. Não é uma igreja que foi formada a partir de uma denominação. Nós somos frutos de um movimento de avivamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você é fruto de um movimento de avivamento. Esse movimento de avivamento que começou lá nos anos 40, ele foi um movimento que foi se desenrolando, se desenvolvendo e começou a tocar a nossa vida, os nossos pastores. A gente hoje, nessa manhã, temos o privilégio de ter aqui duas heroínas da fé, que é a pastora Terry e a pastora Alissa. Eu queria que vocês aplaudissem elas. Ambas chegaram, no nosso país, as duas chegaram na década de 60, no final da década de 60 no nosso país, mas através da vida delas, dos esposos delas, nós, como igreja, ainda sendo formados no útero do Espírito Santo, tivemos esse privilégio de nos conectar ao movimento de restauração, um movimento que restaurou muitos aspectos da igreja, como por exemplo, a imposição de mãos, receber dons através da imposição de mãos, os 5 ministérios, o louvor e a adoração. Por isso, nós nos consideramos uma igreja de restauração. Quando alguém pergunta para você: mas que tipo de igreja é a CCC? Nós somos uma igreja de restauração. E como igreja de restauração, nós não estamos esperando que a igreja enfraqueça e precisa ser retirada da terra subitamente. Nós não estamos esperando isso. Ao contrário, nós não estamos esperando que a igreja vá ficando cada vez mais fraquinha, as aflições venham, e nós, como não temos mais escape, temos que ser tirados da terra. Não, nós estamos crendo numa igreja mais gloriosa, mais poderosa, uma igreja como a igreja primitiva, uma igreja que nós estamos declarando uma igreja mais forte para a próxima geração. É isso que nós cremos. Nós cremos, meus irmãos, nessa igreja que expressa o reino de Deus, uma igreja que se revela através de sinais, de poder, de maravilha. Nós estamos crendo, preste atenção, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha o que diz Ageu capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar lhe darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez alguém possa dizer: mas pastor, esse versículo está sendo tirado do contexto, porque esse versículo está falando lá da construção do templo novo, porque o outro havia sido destruído. Mas meus irmãos, há algo que quero enfocar aqui com você, que os profetas do Antigo Testamento, constantemente eles profetizaram sobre eventos futuros, intitulados como últimos dias, tempo do fim, o dia do Senhor, o dia da vingança, as últimas chuvas. E essas profecias, todas elas apontavam para a vinda do Messias e para eventos que iam anteceder a sua volta. É muito interessante observar que tudo que a Bíblia chama de últimos dias se refere ao tempo entre Pentecostes e hoje. Preste atenção nisso. Tudo que a Bíblia chama de últimos dias, de fato se refere desde o dia de Pentecostes até a volta de Jesus. Esse intervalo, a partir da igreja até a volta de Jesus, é chamado os últimos dias. Talvez nós não estamos vivendo ainda
o fim dos tempos, mas já estamos vivendo o tempo dos fins. Já estamos vivendo. Põe a mão sobre o teu coração, isso vai te ajudar muito. Relaxa um pouco, dá um sorriso aí, né? E diz assim, ó: eu estou vivendo o tempo dos fins. Você faz parte da geração do fim dos tempos. Nós estamos vivendo disso. E a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, Deus restaurará todas as coisas que Ele falou através dos seus santos profetas. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe, olhe Atos capítulo 3, versículo 21. Atos 3, 21 diz assim: é necessário, se você não tem, está projetado aqui também, tá? É necessário que Ele permaneça no céu. Ele quem? Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Tudo que Deus falou há muito tempo aos seus profetas, por meio dos profetas que Ele faria nos últimos tempos, será realizado, se concretizará. E enquanto essas profecias totalmente não se cumprirem, Jesus ainda está esperando lá. A Bíblia diz que é necessário que Ele permaneça lá. Eu não posso falar exatamente isso, mas é só para criar um impacto em você. Jesus está retido no céu. Ele está ali, ansioso, eu quero voltar. A gente canta Maranata, vem, né? Ele olha aqui a Fátima cantando, rodando, pedindo Maranata, vem. Ele fala, eu quero ir, Fátima, mas calma. Os profetas ainda precisam se cumprir. As profecias ainda precisam se cumprir. Irmãos, e esses são tempos que, apesar de tanta mistura, a gente às vezes olha a igreja, eu não sei você, mas às vezes a gente fica apavorado. Você olha a igreja e você vê, né, especialmente às vezes pela televisão, pela internet, você fala, meu Deus, o que é isso que estão fazendo? É tanta mistura. Você olha e você fala, será mesmo? Mas irmãos, nós não devemos nos desesperar ao observar o cumprimento das profecias. A Bíblia diz que Ele plantaria o trigo, mas o inimigo plantaria o joio. E que Ele diz, não tira tudo, vamos esperar quando chegue a hora da ceifa. Ele vai enviar os anjos e vai separar o trigo do joio. Nós não devemos nos desesperar com o cumprimento da profecia. Ao contrário, nós precisamos discernir o momento. Preste atenção nisso. Nós precisamos discernir o momentum. Preste atenção, eu não estou falando momento, porque momento é um espaço de tempo determinado ou indeterminado, mas eu estou dizendo momento, porque momento é uma palavra que significa impulso, força, ímpeto, ânimo, é um embalo, um fogo, um fôlego, é quando você fala, eu vou dar um gás aqui, é um ritmo. E a nossa tarefa, meus irmãos, como igreja, consiste em examinar atentamente as Escrituras e achar os sinais que indiquem o tempo que nós estamos vivendo. Põe a mão sobre o teu coração, se ajeita um pouquinho na sua cadeira, sabe por quê? Lá fora está bem friozinho, aqui está bem quentinho. Você saiu da sua caminha, aí vai dando aquele soninho. Então se ajeita, abre o seu olho bem, né? E você vai dizer comigo assim, eu preciso discernir o tempo em que eu estou vivendo. Nós precisamos discernir, meus irmãos. A Bíblia fala, no Antigo Testamento estavam os filhos de Isacar. Os filhos de Isacar sabiam discernir os tempos e as estações. Eles sabiam exatamente o que Israel precisava fazer. Nós precisamos também discernir o tempo que nós estamos vivendo, tanto no calendário quanto no relógio de Deus. Diga comigo, Deus tem um relógio. Diga, Deus tem um calendário. E nós precisamos discernir em que calendário estamos de Deus e qual a hora de Deus nós estamos vivendo. Para quê? Para podermos ocupar o nosso lugar. Em outras palavras, para pegar o momento, para pegar a onda. É como o surfista que está ali sobre as águas, em cima da sua prancha, esperando o momento certo que a onda virá. Então ele vai pegar a onda. Esse é o momento do surfista. Ele pegou aquela onda. E Deus, meus irmãos, Ele está restaurando a igreja. Restaurar a igreja
consiste em recuperar o que a igreja primitiva tinha e foi perdido no decurso dos séculos. Sabe por quê? Porque nós aguardamos uma glória maior. A igreja primitiva, ela tinha sinais. A igreja primitiva, ela tinha o batismo no Espírito Santo. A igreja primitiva, ela tinha um arrependimento. A igreja primitiva, ela tinha o batismo nas águas. Mas essas coisas, com o tempo, elas foram se deteriorando. Chegou a época, né, das eras escuras, da Idade Média. A igreja se vendeu, a igreja começou a vender entrada para o céu. A igreja foi se perdendo. Mas Deus diz: eu vou restaurar a minha igreja, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, meus irmãos, nós estamos nos preparando para viver esses dias, dias de glória, dias da sua presença, dias do seu mover, dias porque nós estamos crendo que a igreja, ela vai de força em força, de glória em glória, brilhando mais e mais, de fé em fé, até chegar no seu dia perfeito. A igreja não vai diminuir, enfraquecer, se tornar menor, porque ela é a obra de Deus. E Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora põe a mão sobre o teu coração e diga: eu sou a igreja. Se você é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. É importante nós sabermos isso. Nós estamos crendo, meus irmãos, que a oração dos discípulos do primeiro século está válida mais que nunca, e ela está vigente para os nossos dias. Atos 4, 29, Pedro e João haviam sido ameaçados, não deviam pregar o evangelho, não deveriam falar do nome de Jesus, mas ele volta, se reúne com a igreja, e eles dizem agora: Senhor, considera as ameaças deles. Se você tiver com a sua Bíblia, vá lá, Atos 4, 29 e 30. Diz assim: agora considera as ameaças deles e capacita seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Quantos querem ser capacitados para anunciar a palavra corajosamente? Agora, olha o que eles dizem: estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do seu santo servo Jesus. Essa é a oração, meus irmãos, que nós queremos fazer na CCC. Uau, o tempo está ficando difícil, tem muita mistura, tem muita resistência, está difícil para ser crente nesses dias, está difícil para ser igreja nesses dias, mas Senhor, concede-nos mais coragem, mais intrepidez para que a gente anuncie a sua mensagem. E enquanto isso, confirma a tua palavra com sinais, com maravilhas, com curas, com coisas sobrenaturais. Eu quero declarar que o sobrenatural vai acompanhar a sua coragem. Você entra com a coragem e Deus entra com o sobrenatural. A igreja, queridos, dos nossos dias, dos últimos dias, essa igreja que é de Pentecostes até a volta de Jesus, é a igreja que os profetas anunciaram. E os profetas anunciaram que nos últimos dias muitos afluiriam para a igreja. Isso quer dizer que aquelas pessoas que você está orando, elas não são apenas alvo da sua oração, elas são alvo do propósito de Deus. Desde a antiguidade, Deus já colocou na boca dos profetas que os últimos dias as pessoas afluiriam para a igreja. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo, mas também porque dela flui a palavra de Deus. Os profetas disseram que os perdidos viriam a ela, e isso afetaria as nações. Olhe comigo Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Isaías 2, 2 e 3 diz assim: nos últimos dias, preste atenção, que dias são? Nos últimos dias. Quem entendeu o que você está vivendo nos últimos dias? Então essa profecia, ela é para Israel, mas ela também é para o Israel de Deus. Ela é para a nação de Israel, mas também é para a igreja. Por quê? Porque é para os últimos dias. E se é para os últimos dias, é para você. E nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal.
será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei virá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Meus irmãos, tudo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram para os últimos dias e que ainda não se cumpriu, envolve diretamente a igreja, e há de se cumprir antes da sua volta. Então nós precisamos criar esse coração, essa expectativa. Nós precisamos aproveitar o momento de Deus, o seu impulso, o seu embalo, o sopro do Espírito Santo, abrir as velas do nosso barco e navegar no oceano do Espírito. Nós precisamos fazer isso. Precisamos aproveitar o impulso do Espírito Santo, primeiro de tudo, para cultivar uma expectativa de fé. Alô? Primeiro de tudo, para cultivar uma expectativa de fé. Isaías 64, capítulo 4, diz que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Escute isso, você tem um Deus que trabalha por você, um Deus que te ama, um Deus que te cuida, um Deus que está preocupado pela tua vida. E como povo de Deus, nós deveríamos vir para a casa de Deus com uma expectativa de fé. Nós deveríamos vir para a casa de Deus esperando o sobrenatural. Eu te pergunto, será que essa manhã, quando você se levantou, você saiu da sua casa, você veio com uma expectativa que algo sobrenatural ia acontecer na tua vida e na vida dos teus irmãos? Porque se isso aconteceu, você saiu com a expectativa certa. Nós não devemos esperar nada menos de um Deus que é Espírito, que um toque sobrenatural. O que eu espero de Deus? Eu espero que Ele me toque sobrenaturalmente, porque Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. Eu venho para a casa de Deus sabendo que Deus vai me tocar, sabendo que o Espírito Santo algo vai me revelar, que algo grande Deus vai fazer. Essa é a expectativa que eu tenho. Se eu sirvo a um Deus grande, eu não posso esperar nada mais do que uma grande coisa acontecendo na minha vida. É muito interessante que os profetas do Antigo Testamento declararam, mas os apóstolos, eles ecoaram aquilo que eles disseram, porque quando nós chegamos a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nós vamos ouvir isso também. Todavia está escrito que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, sabe por quê? Porque a igreja, ela é um oásis no meio do deserto. Ontem eu fui ministrar num retiro de homens em Joinville. E um irmão, ele estava dando testemunho, ele contou toda a sua carreira, mas a verdade é que ele chegou num lugar muito alto na carreira dele. Ele disse: eu tinha tudo. Ele falou: eu tinha 9 carros na minha garagem. Eu tinha iate. Eu viajei para mais de 35 países. Eu tinha todas as mulheres, eu tinha todos os dinheiros, tudo que eu... E ele foi contando tudo que ele tinha. Ele falou assim: nada disso me preencheu. Ele disse: ele falou, eu tenho tantas faculdades, acho que 5 pós-graduações, não sei quantos mestrados. Ele falou: eu nunca gabaritei uma prova na minha vida inteira. Mas quando eu li Gálatas 5:19, eu dei check em cada uma das obras da carne. Feitiçaria, imoralidade, tudo, invejas, bebedices. Ele falou: ainda tem aqui coisas semelhantes. Nada disso me preencheu. Então ele falou: então eu conheci um rapaz, eu falei com ele, que vendia armas. Eu falei: eu preciso comprar uma arma. E esse rapaz me levou essa arma no meu trabalho. Eu sentado na cadeira do presidente da empresa, eu era o presidente da empresa. Ele chegou, e quando ele olhou a minha cara, ele falou: não vou te vender essa arma. Ele foi embora. Ele falou: aquele homem não era um homem de Deus, mas ele foi usado por Deus, porque se ele tivesse deixado aquela arma ali mesmo, antes que ele saísse de dentro da empresa, eu teria dado um tiro na minha boca. E ele falou: um dia entrou um homem na minha sala e viu aquela pessoa chorando. E ele falou: e a palavra de Deus,
entrou no meu coração. Ele falou, foi muito difícil vir na igreja, permanecer vindo na igreja. Foi muito difícil permanecer vindo na célula. Mas eu sabia que aquela era a única esperança para a minha vida, aquela era a única palavra que podia mudar a minha vida, aquela era o único caminho que me dava esperança. E agora ele estava ali, testemunhando da mudança da vida dele, depois de ter se separado da sua mulher, está vivendo há 13 anos com uma amante. Ele deixou aquela amante, ele voltou para a sua família, a sua casa foi restaurada. Irmãos, esse é o poder da palavra de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nesses dias, nesses últimos dias, o Espírito Santo está revelando. Eu sei que para a maioria das pessoas que está aqui nessa manhã, a vida não é fácil. Às vezes, meus irmãos, o mundo bate em você a semana inteira. E quantas vezes nós chegamos aqui com as nossas baterias espirituais descarregadas, quantas vezes nós chegamos aqui com as nossas emoções totalmente diluídas, às vezes estamos aqui muito mal. Mas a verdade é que cada vez que nós chegamos na casa de Deus, o Espírito Santo está trabalhando para nos reconectar outra vez ao nosso Deus, que é a fonte de todo poder. Há um rio, meus irmãos, que alegra a cidade de Deus. Há um rio, e nesse rio que flui do interior da igreja, é o próprio Espírito que nos lava, é o Espírito que nos sacia, é o Espírito que nos limpa, Ele que nos refrigera. Quantas vezes chegamos aqui subjugados debaixo do pecado, mas sentimos o perdão de Deus, o amor de Deus, o sangue de Jesus nos limpando de todo o pecado. E quando nós saímos da casa de Deus, nós saímos revigorados, nós saímos levantados, crendo para grandes coisas na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Meus irmãos, a igreja, ela é a porta dos céus. A Bíblia fala que Jacó, ele teve um sonho, ele dormiu em cima de uma pedra. E quando ele acordou, ele diz, meu Deus, sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Ele diz, eu tive medo, e disse, temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Eu quero declarar algo para você essa manhã. Cada vez que você chega aqui com a expectativa correta, nós devemos encher o nosso coração, cada vez que vemos a casa de Deus, com uma expectativa de algo sobrenatural. Porque, irmãos, sobre essa casa os céus estão abertos. Essa é a casa de Deus. Sobre essa casa há uma escada aberta ligando os céus e a terra. Anjos sobem e descem, eles levam as suas orações, os seus louvores, mas eles também estão trazendo resposta, eles também estão trazendo as bênçãos sobre a sua vida. Basta, meu irmão, minha irmã, um toque divino e tudo vai ser mudado. É por isso, meus irmãos, que os membros dessa igreja, eles oram durante a semana pelas nossas reuniões. Sabiam que os membros dessa igreja aqui, durante a semana, eles oram por essas reuniões? Eles estão orando, Senhor, domingo, o Senhor vai abençoar o pastor, a pessoa que vai estar pregando, o Senhor vai abençoar aqueles irmãos que vão estar ali ministrando a música, os que vão estar cuidando do estacionamento, que vão estar ali na recepção, aqueles irmãos que estão nos apoiando em todas as áreas. Os membros dessa igreja oram por eles, sabiam disso? E se você não está fazendo, é porque falta só um passinho para você entrar lá, né? Você já é um membro dessa casa, então os membros já fazem. Mas agora, talvez você diz, ouvindo isso, fala, o pastor está falando de alguém, mas não é eu. Não sou eu. Mas então você pode fazer também. É por isso, meus irmãos, que os membros dessa igreja, eles trazem convidados. Eles falam, você precisa vir na igreja, você precisa vir comigo. Eles convidam amigos, eles convidam visitantes, pessoas que são seus parentes, pessoas que precisam do amor de Deus. Porque eles sabem que Deus vai fazer algo. E é por isso que nós chegamos aqui todos os domingos de manhã. É por isso que nós vamos durante a semana nas nossas células, crendo que algo sobrenatural vai acontecer. Quantos lembram daquela música, né? Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar. Essa é a nossa fé, nós chegamos com essa fé. Meus irmãos, momento é quando Deus abre os céus e opera maravilhas. Eu trouxe um testemunho para contar para vocês, e eu trouxe ele no meu celular. Vou precisar de uma ajuda do meu óculos também. Para aqueles que não sabem, eu tenho uns 20 óculos.
Eles estão espalhados em todos os lugares. Talvez na minha mochila tem mais. Todos eles custaram R$10. Então, se você encontrar um óculos por aí, eu sou só um cara que agora, nesse momento, estou tentando descobrir como achar o negócio que eu... Mas tá fácil. Alguém escreveu, a gente tem um grupo dos pastores, que chama Infocomunhão. Aqui tem muita besteira, mas tem coisa legal também. Aqui diz assim: boa noite, amados irmãos. Hoje testemunhamos uma constatação de um milagre. O milagre ocorreu no domingo durante os louvores. Isso foi lá na Vila Isabel. A Hermenida, no início dos louvores, estava pedindo a Deus e falando que Ele operasse um milagre na sua vida. Ela estava sentindo muitas dores e naquela semana a dor foi muito intensa e ela estava desesperada. E naquele momento do louvor ela sentia muita ardência no local do lipoma. Começou a sentir-se estranha, estava muito emocionada, não sabia o que estava acontecendo. Ela pediu ajuda para a Cris, para acompanhá-la ao banheiro. Coisas de mulheres, né? Sempre vão em duas no banheiro. E lá a Hermenilda disse tudo o que estava sentindo. E a Cris disse: receba, pois é o Espírito Santo que está operando. Nesse momento a pastora Cláudia entrou no banheiro. E tudo está acontecendo no banheiro, meu Jesus. E a Herminda contou o que estava acontecendo, e ela disse: receba o Espírito Santo, Ele está te curando. Nesse momento, elas fizeram uma oração, recebendo a cura e agradecendo. Nesse dia, pudemos testemunhar o Espírito Santo de forma intensa. A pedido do médico, ela foi hoje fazer uma ecografia para saber o tamanho que estava o lipoma, mas para surpresa dela e do médico, ele constatou que não estava encontrando nada no local. Ela examinou o local onde estava e também não encontrou nada. E aí você sabe, né? Testemunho chama testemunho. Porque aí tem um monte de mensagem. De repente aparece aqui: Deus moveu muito no louvor. E como é tremendo que o nosso Deus que faz muito mais do que a gente espera. Aí alguém foi lá e colocou assim: agora cedo recebi outra notícia sobre o domingo. A Ana Lúcia ia operar hoje um nódulo da mama, e no exame de ontem o nódulo surgiu. Cirurgia cancelada. Irmãos, é com essa atitude que nós precisamos vir para a casa de Deus. Nosso Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos e imaginamos. Você sabe disso, que a nossa incredulidade pode ser uma barreira para o sobrenatural e o agir de Deus. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque ele ficou admirado pela incredulidade deles. Em contrapartida, nossa fé, ela libera o milagre. E ela determina o tamanho da bênção que nós vamos receber. Jesus tocou os olhos dos cegos e disse: seja feito segundo a sua fé. Eu quero conclamar a nossa igreja para que todos os dias que nós nos reunamos, seja aqui nesse lugar, seja nas nossas células, seja em outras atividades, que nós venhamos com uma expectativa de fé, porque Deus fará infinitamente mais. Nós não vamos ser como os de Nazaré, nós vamos ser aqueles que recebem segundo a sua fé. Mas não apenas isso, irmãos, nós precisamos chegar à casa de Deus com uma expectativa de fé, mas também nós precisamos estabelecer isso como um crescimento contínuo. Irmãos, nós precisamos manter, preservar, alimentar a obra de Deus na nossa vida. Nós podemos alimentar, sabia que nós podemos alimentar esse momentum espiritual, esse impulso em nossa vida? Podemos fazer isso através da oração, podemos fazer isso através da adoração, podemos fazer isso através de uma busca mais profunda por Cristo. Meus irmãos, o Novo Testamento deixa muito claro que Deus deseja que seus filhos, eles se tornem crentes espiritualmente maduros. Deus quer que nós cresçamos. Sabe por que Deus quer que nós cresçamos? Porque quanto mais nós amadurecemos, mais nós acessamos bênçãos que Deus tem separada para nós. Como um pai responsável, Deus não pode entregar coisas que nós ainda não temos a maturidade para manejar.
Então Deus espera que você cresça, porque Ele tem lá, não sei se você sabia disso, Deus tem um almoxarifado, e lá tem a prateleira do Luiz. Conta uma história, que é fictícia, você vai ver que sim, mas eu estava lendo isso no livro, eu não sei se foi um sonho que o pastor teve, que ele foi no céu, e ele foi levado ao almoxarifado de Deus, e ele encontrou toda essa prateleira dele, e ele olhava e tinha bênçãos, e ele falou: mas Senhor, por que o Senhor nunca mandou aquela bênção? Era sua, mas você nunca esteve preparado para recebê-la, você não estava maduro, ela ficou aqui te esperando você crescer, você amadurecer, mas eu não pude enviar. Então Deus quer que nós cresçamos, não porque Deus está ali forçando o nosso crescimento. Você tem que ser um líder, você tem que servir, você tem que dar outra face, você não pode, você não deveria estar fazendo essas coisas que você está fazendo. Deus não está fazendo isso porque Ele quer satisfazer um capricho próprio. Deus sabe que se você for santo, como Ele é santo, você vai acessar as delícias que estão na presença de Deus, porque na sua presença há delícias perpetuamente. Deus quer que nós cresçamos. Efésios 4,14 diz que o propósito da liderança da igreja é que nós não sejamos mais como crianças. Deus estabeleceu 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, com o propósito de que você cresça. Ele não deseja que nós sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por todas as ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens, que induzem ao erro. O alvo é que você se torne maduro. Sabe qual é o alvo maior? Isso aqui é muito lindo. O alvo maior do crescimento cristão é se tornar como Cristo. Deus quer transformar você como Cristo. E você pode pensar: Deus negaria alguma coisa para o filho dele? Então, quando Deus quer te tornar como Cristo, é porque Ele não quer negar nada para você. Aquele que não negou o seu próprio filho, porventura não vos dará todas as coisas? Em Cristo Jesus Ele fará isso. Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ele foi humilhado para que a sua autoestima tivesse no lugar. Ele foi rejeitado para que você fosse aceito. Ele morreu para que você viva. Ele se tornou homem para que você pudesse ser um homem espiritual como Ele. Ele se tornou carne para que você se tornasse espírito. O plano desde o início de Deus é que você seja como o seu filho. Se você tiver a sua Bíblia, olhe Romanos 8:29, diz: porque aqueles que antes de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Olhe para mim um instante, põe a mão sobre o teu coração. Você já parou para pensar isso? Deus de antemão, eu não sei como que você faz isso, mas continue com a mão aí no coração, que eu vou completar a minha frase. Deus de antemão predestinou que você fosse semelhante ao seu filho. Sabe como eu imagino? Pode tirar a tua mão. Eu imagino Deus numa prancheta de arquiteto, sentado ali, desenhando. E Ele falou: eu tenho um destino para você. O meu destino é que você seja como meu filho. Então Ele predestinou que você, antes que você existisse, que você fosse como Jesus. Deus deseja que todo cristão se desenvolva o seu caráter como o caráter de Cristo. Meus irmãos, se as obras da carne descrevem o homem caído, os frutos do Espírito descrevem o caráter de Jesus Cristo. Está fácil, você deve abrir lá em Gálatas e olhar: longanimidade. Jesus era longânimo. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas, enquanto não estiverem no seu caráter, ainda você está
em crescimento, e nós devemos continuar em crescimento contínuo para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Quantos desejam isso? Tornar-nos como Cristo precisa ser algo intencional, e é resultado, meus irmãos, de compromissos que nós assumimos. Preste atenção nisso, o crescimento espiritual é algo muito importante para a gente deixar ao acaso. Para manter o crescimento espiritual na nossa vida, nós precisamos ser intencionais. Isso quer dizer que nós somos intencionais em adorar a Deus no secreto, em jejum, em oração. Nós somos intencionais em estudar a palavra. Nós somos intencionais em crescer ao lado das pessoas que estão conosco na nossa célula. Nós somos intencionais em participar assiduamente das reuniões, da célula, do culto, de servir com alegria. Nós somos intencionais, queridos, em tocar o mundo com o nosso testemunho, tocar quem precisa de Jesus com serviço, com testemunho, com amizade. A Bíblia diz que esse evangelho do reino, ele vai ser pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu acho que essa é a última profecia, né? A se cumprir. As profecias estão se cumprindo, Jesus está lá, entre aspas, retido no céu. O Pai está dizendo, espera porque nós vamos cumprir todas as profecias. Então essa aqui vai se cumprir. O Evangelho será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, a missão primordial da igreja, dessa igreja que nós amamos, dessa igreja restaurada, fortalecida, é a evangelização do mundo. Essa é a missão principal. A nossa visão, portanto, como cristãos, se resume em levar o mundo aos pés de Cristo. Mas nós temos aprendido aqui nessa série de mensagem, Eu Amo a Igreja, que o papel da igreja não é apenas levar o mundo a Cristo, o Cristo ao mundo, senão que também trazer essas pessoas salvas para dentro de uma família. O papel da igreja é oferecer uma família a cada cristão nascido de novo. E nós temos aprendido que o propósito do evangelismo não é apenas livrar as pessoas do inferno, mas proporcionar a elas, através da igreja, uma família onde elas vão ser acolhidas, amadas, onde elas vão crescer e onde elas obtenham todas as ferramentas para viver uma vida abundante que só Jesus pode oferecer. Eu queria resumir isso antes de chegar ao meu terceiro e último ponto, dizendo o seguinte: o momento, esse impulso do crescimento espiritual começa com um compromisso pessoal. Um compromisso pessoal com Deus através de Jesus Cristo, que um dia você talvez veio aqui à frente entregar a sua vida para Jesus, ali começou tudo, talvez foi na célula, talvez foi um amigo falando de Jesus para você. O nosso crescimento começa com esse compromisso pessoal com Cristo, mas ele se desenrola através de um processo que é gradual, não é igual para todo mundo. Irmãos, tenhamos paciência, porque Deus trabalha, às vezes a gente fica ansioso, puxa, essa pessoa... Um dos nossos principais líderes no Uruguai, eu lembro que ele vinha para o culto, ficava no último lugar, na hora que eu falava, vamos ficar de pé, e eu ia fazer a oração, quando eu abri o olho, ele já tinha sumido. E ele sumiu muitas vezes. Mas Deus foi fazendo a obra, trabalhando. Deus trabalha através de um processo gradual. É um compromisso, é um processo. E esse processo inclui envolvimento. Quantos aqui creem que você está num processo de Deus na sua vida? Deixa eu te dizer, esse processo inclui o envolvimento. Quanto mais você se envolve com a família de Deus, com a igreja, mais você se fortalece. E como você se fortalece? Através de outros relacionamentos. Estar na igreja sem relacionamentos saudáveis não vai te ajudar a se tornar um crente maduro. Observe isso que eu te disse. É um compromisso, é um processo, é um envolvimento e são relacionamentos. São essas coisas que vão conduzir você. Portanto, nós precisamos aproveitar o impulso do Espírito Santo para a terceira coisa que eu quero te falar, e aqui nós vamos terminar. Para vivenciar comunidade. Meus irmãos, o mundo está se tornando cada vez mais individualista e polarizado. O nós contra eles encontrou todos os espaços.
O mundo está cada dia mais polarizado. Isso tem levado as pessoas a pensarem que elas podem crescer sozinhas. E talvez isso até funcione no plano natural. Mas no plano espiritual e bíblico, o crescimento está projetado para se desenvolver num ambiente de comunhão. Deixa eu dizer isso com muita força. Talvez tem gente que pense que pode crescer sozinho, e talvez no natural isso até funcione. Você entra lá, você estuda na internet, você lê livros, você se prepara, você faz as coisas, você cresce no natural. Você vai sozinho para a academia, você olha no YouTube como você faz, você aprende coisas, você desenvolve seu corpo, desenvolve sua mente, mas no plano espiritual não vai funcionar, porque Deus projetou que o seu crescimento funcione ou suceda através de relacionamentos. Os relacionamentos têm um papel de conduzir as pessoas à maturidade, e eles são absolutamente essenciais para o seu crescimento. Deixa eu dizer uma coisa que talvez vai chocar você. Se ajeita na cadeira de novo, pega o seu cinto de segurança, põe, porque esse aqui vai ser duro de ouvir. Não é grosseiro, mas é forte. A qualidade do seu relacionamento com Cristo pode ser vista através da qualidade do seu relacionamento com os irmãos. A qualidade do seu relacionamento com Cristo pode ser visto através da qualidade do seu relacionamento com os irmãos. Isso é Bíblia. 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. A qualidade do seu relacionamento com Deus pode ser visto através da qualidade do seu relacionamento com os irmãos. Irmãos, se o cristianismo fosse uma filosofia, nós poderíamos nos contentar em saber as coisas. Mas o cristianismo é um relacionamento. Primeiro com Deus e depois com os irmãos. O grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Jesus perguntou: e qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: nisso se resume a Bíblia inteira, a lei e os profetas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui também. Está com o cinto de segurança ainda? Que a turbulência vai piorar. O seu relacionamento com Cristo é pessoal, mas não é particular. O seu relacionamento com Cristo é pessoal, mas ele não é particular. Você foi chamado para participar e não somente para crer. Mesmo naquele ambiente, você já parou para pensar que o Éden era um ambiente perfeito? Mesmo no ambiente perfeito, Deus disse para Adão: não é bom que o homem esteja só. Mesmo no ambiente perfeito. Então, meus irmãos, nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos moldados para o companheirismo. Nós fomos formados para ser parte de uma família. Nenhum de nós pode cumprir cabalmente os propósitos de Deus para a sua vida sozinho, sem ajuda. A Bíblia chama a igreja do corpo de Cristo. Agora, você já pensou nisso? Se um dia o teu fígado fala: me enjoei desse corpo, eu vou desligar tudo. Tem irmãos que fazem isso, falam: não, pastor, eu preciso dar um tempo. Eles não entendem que eles são parte do corpo, eles são membros de algo vivo. E você algum lugar você encontrou aí um fígado que tem 35 anos vivendo sozinho? Ninguém encontrou isso. Por quê? Porque o membro também só subsiste dentro do corpo. Se ele for desligado, se você for desligado e arrancado da igreja local, sabe o que acontece com você? Você fenece, você acaba, você deixa de existir. Por isso que o primeiro sintoma de uma pessoa que está em declínio espiritual, normalmente é deixar de comparecer ao culto e à igreja. É verdade, sim ou não? Começa o declínio espiritual, já não vai na célula. Começa o declínio espiritual, já não vem no culto. Ela vai fenecendo. Sempre que nós nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto começa a desmoronar. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja.
A igreja, meus irmãos, é indestrutível. Ela vai existir eternamente. A pessoa que diz eu não preciso da igreja, ela não sabe o que ela está falando. Não faz ideia. A igreja é tão importante que Jesus morreu por ela. Nessa manhã eu quero concluir te dizendo uma coisa. E se os músicos quiserem já podem subir. Deus está restaurando a sua igreja. E Ele está nos proporcionando um momento. Nós temos uma oportunidade, com entendimento, de viver desde já a glória da segunda casa. Você não precisa esperar o fim dos últimos dias para começar a viver o cumprimento das profecias dos últimos dias, porque os últimos dias é um intervalo muito grande. Os últimos dias começaram no Pentecostes, será até a volta de Jesus. Nós já podemos viver a plenitude das bênçãos dos últimos dias. É uma oportunidade para você viver a glória da segunda casa. Uma igreja que é porta dos céus, onde anjos sobem, onde anjos descem, onde eles levam orações e louvores, mas eles trazem milagres, trazem respostas, trazem sinais, trazem maravilhas. E como igreja de restauração, uma igreja que crê na restauração de todas as coisas, nós precisamos aproveitar esse impulso para cultivar uma expectativa de fé, para estabelecer um crescimento contínuo na nossa vida e para viver comunidade. Você está de acordo com isso? Fica de pé comigo, eu quero orar por você.